E aí, galera, beleza? Boa tarde. Tava eu aqui sapeando e resolvi separar algum material aqui para trazer algumas notícias para vocês. Hoje, o que rolaram hoje, durante as principais que rolaram hoje, na terça-feira, dia 21 de janeiro de 2025. Não tem coisa, muita novidade não, mas tem algumas explicações aqui e algumas críticas que eu tenho a fazer. Vamos começar aqui com vocês mesmo, com vocês se inscrevendo aqui no canal, deixando o like e depois deixe os seus comentários sobre as notícias que eu vou ler aqui e comentar também. Eu vou começar falando desse cara aqui, o Vitão, que está aqui na tela. O Vitão é um zagueiro jovem, bom, promissor, sim, mas o Flamengo pagar 10 milhões e o Internacional ainda fazendo doce, não quer, porque o Internacional deve 4 milhões para o Flamengo e não quer pagar esses 4 milhões. O Flamengo, a proposta seria 6 milhões e perdoar a dívida de 4 milhões, totalizando 10 milhões. O Internacional quer os 10 milhões e os 4 milhões ele paga depois para o Flamengo. Ele quer os 10 milhões do cara e deixa a dívida para depois, paga o devo e no DEC, paga quando puder. Essa é a ideia do Internacional. Mas o Insider Fla traz novas notícias aqui sobre esse caso aqui. Parece que o Flamengo aumentou a proposta e vamos ver no que vai dar. Na minha opinião, o Flamengo não deveria contratar esse cara, porque já está trazendo o Danilo. O Danilo está vindo aí com a influência do Alexandre, que jogou junto com ele na Juventus, Seleção Brasileira, no Porto e no Santos, se eu não me engano, desde as categorias de base. Então eles são muito brother. Não é desde a categoria de base, não. Eles são muito brother, né? E parece que o Danilo só está faltando a rescisão com a Juventus, e o Thiago Mota não conta com ele lá na Juventus, a rescisão da Juventus para ele poder assinar com o Flamengo aqui. Então já tem um zagueiro experiente e pelo que a gente viu aí no jogo contra o São Paulo, claro que é uma amostra muito pouca, mas o Cleiton e o João Vitor são dois zagueiros da base que são muito promissores. Em vez de dar 10 milhões num cara desse aqui, traz o Danilo e dá chance para os dois moleques, né? O João Vitor e o Cleiton. Aí é a minha opinião. Vamos ver o que o Insider Fla tem a falar dessa nova proposta. A proposta inicial era de 6 milhões de euros mais o perdão da dívida que o Saci Pererê tem com o Flamengo pelo Thiago Maia, ou seja, 4 milhões de euros, totalizando 10 milhões de euros. Agora o Malvadão aumentou a proposta pelo zagueiro, oferecendo 7 milhões de euros, mais o perdão da dívida com o Thiago Maia, totalizando 11 milhões de euros. A ideia do Flamengo é entrar na mente do zagueiro e fazer ele largar a titularidade do Internacional para vir ser reserva no maior clube das Américas. Afinal, qual título que o Internacional vai disputar esse ano? É favorito a ganhar o quê? Diferente do Flamengo, que entra favoritaço em tudo. E qual jogador não quer fazer parte de um clube gigante e com um elenco poderoso como o do Malvadão? Vem ser feliz no Mengão, Vitão. Flamengo aumenta a proposta pelo zagueiro. Ter chance de ganhar, de ser campeão. Vou trazer aqui para vocês também um cortezinho da apresentação do Juninho. O corte da ESPN Brasil, já deixando os créditos aqui. O Juninho se apresentou nessa tarde da terça-feira do dia 21 no Flamengo. Ele vai usar a camisa 23 e ele explica aqui como é que foi a abordagem quando ele ficou sabendo que o Flamengo queria contratar ele. Vamos ver aqui. Eu não estava acreditando quando meus agentes, o próprio clube, falou para mim que o Flamengo estava interessado em mim. Lógico, eu sei de toda a situação. O Flamengo hoje é um clube que qualquer jogador quer estar. Ainda mais pelo momento do clube, por disputar tudo. E não pensei nem duas vezes, lógico, eu aceitei, lógico, o convite está aqui. Pois é, esse cara aqui, ele tinha oferta, né? O salarial não era grande coisa não. O Flamengo vai pagar 100 mil reais a mais do que ele ia ganhar no Sevilha, né? Só que ele vai ter a chance de ser campeão. O Sevilha, só tem aquele campeonato europeu lá que eles ganham todo ano. Aliás, é brincadeira, não, mas eles já ganharam 5, se eu não me engano. Mas a La Liga não tem chance nenhuma. Copa do Rei, talvez, se Barcelona, Real Madrid dá uma vacilada, de repente o Sevilha tem uma boa chance. Mas aqui no Flamengo ele já tem como ganhar a Supercopa já agora, no começo de fevereiro, né? E ainda vai disputar Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e por aí vai. Muita gente fala assim, pô, mas o cara veio lá do Karabakh do Azerbaijão, ninguém sabe. E ele nem é centroavante direito, pô, mas o Filipe Luiz, ele quer
Ele não quer um centroavante. Centroavante, camisa 9 puro, ele já tem o Pedro. Ele quer um cara que se movimenta na frente da área ali, que faça um facão, mais ou menos como o Gabriel fazia, né? O Gabigol fazia. Que eu tenho certeza que se o Felipe Luiz pega Gabigol e Pedro, jogariam os dois juntos. Um mais fixo dentro da área e o Gabriel se movimentando. E é justamente o que o Juninho faz. Ele não é um 9 característico como o Pedro, mas ele é um jogador de ataque com bastante mobilidade e fazedor de gol. Acho que interessa. E uma das coisas que ele fez, ele conhece o Flamengo. Quem que não conhece o Flamengo? Ele é brasileiro, né? E sabe que a chance dele ser campeão é maior que o próprio Gabriel, antes de anunciar que foi para o Cruzeiro, deu uma entrevista lá no Podpah, e ele falou que entre escolher um time que não luta para ser campeão, se bem que ele escolheu o Cruzeiro, né? E um que luta para ser campeão, mesmo seja na Europa, ele prefere ficar aqui no Brasil, né? E foi justamente o que o Juninho fez. Boa sorte, Juninho. Agora o garoto Ney, hein? O Ney tem o seguinte, a galera fala muito dele no Santos, mas não tem nada confirmado dele no Santos. Vamos ver? Ex-jogador aconselha Neymar a jogar no Flamengo e recusar o Santos. No Flamengo ele briga por títulos, já no Santos não, disse o ex-jogador e agora comentarista Fábio Luciano. Alô, Fábio Luciano. Não foi o Neymar que rejeitou o Flamengo, mas o Flamengo que rejeitou o menino Ney. O cara queria contrato de 6 meses ganhando milhões no Flamengo. Neymar sempre disse que no Brasil vestiria apenas 2 camisas, a do maior do Brasil, Flamengo, e a do Santos por ser seu time de coração. Qual time ele tentou fechar primeiro? O Flamengo! Mas tomou um não no meio da fuça. Aí correu para fechar com o Santos. O menino Ney só queria usar o malvadão para recuperar a forma física até terminar o contrato com Al Hilal em junho e fechar com um clube da MLS, provavelmente o Inter Miami, para jogar com Messi e Luizito Soares. O Flamengo quer contratar jogador de futebol, mas o Neymar virou jogador de pôquer. Ex-jogador. Acontece que o Neymar, ele só 6 meses para o Flamengo não ia adiantar, ele ia jogar ainda aí o Mundial, né? Nesses 6 meses para o Flamengo não adianta, ou veio para ficar ou bye, né? Tchau. E aí ele escolheu o Santos, mas com certeza ainda não está fechado. Vamos ver o que vai acontecer aí para frente. Boa sorte, Neymar. Onde você jogar, eu estou pensando no Neymar jogando, pode jogar em qualquer lugar, desde que seja de alto nível, né? Eu estou torcendo ele, pensando mais na seleção brasileira, que precisa muito dele. Agora, para terminar aqui, tem aqui o Flazoeiro no Twitter, né? Ele traz aqui algumas notícias do Lohan. O que ele diz aqui nesse Twitter do Lohan, aqui nesse post que ele fez aqui sobre o Lohan? O Lohan era um cara muito promissor no Flamengo. O Flamengo queria mais ou menos 20 milhões de euros nele. Ele fez boas partidas aí, acho que, se eu não me engano, contra o Grêmio. Ou foi contra o Corinthians? Foi contra o Corinthians na Copa do Brasil. Inclusive o Neymar estava assistindo esse jogo e falou, porra, moleque, se eu tiver um moleque desse jogando do meu lado, eu faço muito gol. Porque o moleque joga como meia, né? E ele jogou pra caramba nesse jogo aí. Mas depois o moleque desapareceu, parou o futebol dele. A torcida foi muito ingrata com esse moleque, vaiou o moleque, ficou falando mal. Porra, acaba com a cabeça do moleque. O psicológico vai a zero, não pode, tem que ter paciência com esses moleques. E aí o CSKA fez a primeira proposta de 4 milhões, o Flamengo não quis. Até porque o Flamengo não tem a totalidade dos 100% desse jogador, o Flamengo só tem 70%. Ele veio da base do Madureira, então o Madureira ficou com 30% dele, o Flamengo não tem tudo. Aí eles aumentaram para 5%, para 5 milhões, o Flamengo também não quis. Aqui no post, o Flazoeiro fala que o jogo passado, que o Flamengo perdeu de 2-1 para o Nova Iguaçu, os caras lá do CSKA até falaram assim, pô, vê se não coloca o moleque, porque se a gente comprar, eu não quero nem que ele jogue. Mas só que ofereceu 8 milhões pelo moleque, pelo 100% agora, e o Flamengo também não quis, dispensou os 8 milhões. Não quis, acho que o Flamengo quer, dizem que 10 milhões ele pega nesse moleque aí, 10 milhões ele aceitaria. E a ideia dele é botar esse moleque para jogar de camisa 10, o CSKA botar esse moleque para jogar de camisa 10 lá na Rússia. Agora o problema da Rússia, cara,
É um problema grave, né? O Luiz Henrique do Botafogo foi para lá para jogar no Zenit da Rússia. Acabou com a chance dele, no meu ver, acabou com a chance dele jogar na seleção brasileira, porque para assistir um jogo da Rússia, tu tem que colocar numa VPN, porque não tem televisão brasileira, ESPN não transmite, Cazé TV não transmite. É difícil assistir um jogo da Rússia, e lá ele só participa de 2 competições, que é a Copa da Rússia, acho que é esse mesmo nome, e do Campeonato Russo, o russão deles lá, mais nada. Os caras não podem participar de campeonato europeu por conta do conflito lá com a Ucrânia. E aí o cara vai ficar enterrado. Pode ser que vai ganhar muito dinheiro, pode ser, mas vai ficar enterrado lá no meio da neve, sem poder mostrar o futebol dele pro Dorival Júnior na seleção brasileira, que já estava levando ele com frequência para a seleção brasileira. Aí ele vai ter que convocar ele só pelas atuações que ele teve o ano passado pelo Botafogo. Aí é ruim, né? Deixa aí nos comentários aí se vocês fariam essa escolha sendo jogador jovem, 18 anos, o Lohan, e o Luiz Henrique, 23 anos. Vocês fariam essa escolha para jogar no futebol russo aí? E antes de me despedir aqui, eu peço para vocês aí, ajude esse canal que está começando. Estou com uma semana de canal. Então eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like e deixem os comentários aí, que é muito importante para mim. E assim que eu tiver mais algumas coisas interessantes, eu trago para vocês aí. Um grande abraço e até mais.